Nos primeiros programas desta série, mostramos a fragilidade dos bebês. Alguns mamíferos dão os primeiros passos assim que nascem. Nós levamos meses para enxergar direito e 1 ano ou mais para andar. Mas ao redor do primeiro aniversário, desenvolvemos a habilidade que nos distingue dos outros animais. Aprendemos a falar. A maioria de nós começa a falar com 1 ano de idade. Aos 2 anos, já aprendemos 10 palavras novas por dia. Esta é a área do cérebro envolvida no processamento da linguagem. É chamada área de Broca. Por meio dela, criamos sentenças e expressamos pensamentos complexos. A linguagem é o que torna os humanos tão diferentes. Falando, podemos expressar nossas ideias. Podemos ensinar melhor os nossos filhos. À medida que nosso cérebro se desenvolve, ganhamos outras qualidades únicas de nossa espécie. Adquirimos consciência de nossa identidade e individualidade. Aprendemos a pensar por nós mesmos. E formamos memórias que nos acompanharão por toda a vida. Aos 5 anos de idade, estamos numa fase incomparável. Pouquíssimos mamíferos dedicam tanto tempo à preparação para a vida adulta. Num período de tempo equivalente, os cachorros, por exemplo, estão em plena fase reprodutiva. O nosso relógio biológico, comandado pelo DNA, atrasa em mais de 10 anos o início da vida sexual e nos dá uma grande vantagem. Sobra mais tempo para aprender. A infância humana é totalmente direcionada para o aprendizado. Nosso cérebro é uma estrutura com mais de 100 bilhões de células nervosas, chamadas neurônios. A energia trocada entre eles seria suficiente para manter uma lâmpada acesa o dia inteiro. Os neurônios se comunicam através de impulsos elétricos. Cada impulso é uma fração muito pequena de um pensamento e de uma memória. Quando ouvimos uma palavra nova, nossos ouvidos convertem o som em impulsos elétricos que serão enviados para o cérebro. Podemos aprender porque os neurônios estão constantemente se modificando, formando novas conexões. Eles não se ligam diretamente uns com os outros, como os fios de eletricidade dos postes. Deixam sempre um espaço livre, microscópico, no ponto em que se conectam. Esse espaço livre é a sinapse. Para que o impulso elétrico não seja interrompido ao atravessar a sinapse, eles liberam substâncias químicas, os neurotransmissores. Aprender é criar novas conexões entre neurônios. Memorizar é reforçar essas conexões através da repetição. Quanto mais repetimos, mais inesquecível a memória se torna. Quando queremos lembrar de um acontecimento, somos obrigados a colocar em ação os mesmos neurônios que entraram em atividade quando se formou a memória desse fato. Does the word veteran mean? Aos 9 anos de idade,
o cérebro cresce muito depressa e milhões de novas conexões são construídas o tempo todo. Por isso, a infância é a época ideal para o aprendizado. Não é só na sala de aula que as crianças aprendem. Aprender também é experimentar e se arriscar de vez em quando. Por isso as crianças vivem machucadas. Somos programados para viver experiências novas. Por sorte, nessa fase da vida, o organismo consegue reparar por conta própria os danos sofridos. Esfolar o joelho faz parte da infância. Assim que a pele é cortada, os mecanismos de defesa entram em ação. Os capilares sanguíneos se fecham para estancar o sangramento. Ao mesmo tempo, as plaquetas, células existentes na circulação, migram para o